Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo nesse momento esse vídeo. Recentemente tivemos o Natal e muitas pessoas comemoram o Natal, mas fazem festas e sem muito perceber o que está acontecendo. Fazem churrasco, bebem, se divertem, trocam de roupas, colocam roupas novas, enfim, sem perceber o verdadeiro significado do Natal. Ou seja, fazem essa festa tudo no automático, sem prestar atenção nesse dia. Não é errado comemorar o Natal, desde que seja comemorado de forma certa. Ou seja, não ficar prestando atenção em Papai Noel, porque o Papai Noel veio para tirar o foco do verdadeiro Natal. A árvore de Natal também é uma coisa muito bonita, luzes coloridas, é interessante. E não é errado colocar uma árvore de Natal. Tem muitas pessoas que acham errado. Mas tudo isso daí depende da fé. Desde que você não fica focando na árvore de Natal, de forma exagerada, a ponto de esquecer o verdadeiro sentido da festa de Natal. Qual é o verdadeiro sentido? Nós não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu. Mas podemos usar desse dia, que é o 25 de dezembro, que já se comemora aí o Natal, podemos usar esse dia para refletir de forma mais profunda. O certo mesmo é refletir todos os dias. Mas, às vezes com a correria diária, A correria diária acaba se não conseguindo refletir como deveria. Mas, pelo menos nas festas de Natal, onde as pessoas param mais um pouco para se divertir, não tem tantas tarefas, A pessoa para ali para descansar, vai sentar, vai conversar. Então, essa é a melhor hora para a pessoa refletir e falar sobre o Natal, a verdadeira importância do Natal. O melhor é você que é cristão, está ali numa festa da família que te convidaram, aproveite para falar, de uma maneira certa, porque se você também não souber falar, pode causar um conflito ali, dependendo a crença que seus familiares ou amigos tenham. Então, tem que ter sabedoria aí para falar. Saber a hora certa de falar, com quem falar, enfim. Mas, qual é o verdadeiro significado do Natal? O verdadeiro significado do Natal é que Deus Pai, Ele ofertou o Deus Filho, que é Jesus, o Filho dele, o Filho unigênito, porque os humanos, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que resolveram aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, ficaram sendo filhos de Deus. Não todos, somente aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, se entregaram para Jesus, se entregaram para Deus. Então, esses são chamados filhos de Deus. Não de forma legítima, como o Senhor Jesus, que é o único, o unigênito Filho de Deus. Porque Jesus, ele é da mesma essência que o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Nós, humanos, que se entrega a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, nós se torna filhos adotivos. Então, o único filho legítimo é o Senhor Jesus. Mas, enfim, então, o que acontece? Deus Pai, tendo o Senhor Jesus, que é o único filho que ele tem, Jesus o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, por amor aos humanos, entregou o Senhor Jesus como oferta na cruz. Mas vamos voltar ao começo para você que não sabe saber o porquê isso aconteceu. No passado,
quando Eva e Adão estavam ainda aqui na terra, logo nos primeiros tempos que eles foram criados por Deus. Então, Deus ele deu autoridade para Adão e Eva, principalmente para Adão, para eles dominar a terra, ficaram sendo como um tipo de dono da terra. Um tipo de dono, né? Mais ou menos assim. Porque Deus deu a terra, Deus deu os animais, né? Tudo na mão deles. Porém, o diabo invejoso, que tem raiva de Deus, querendo atingir a Deus, teve um plano. E foi o quê? De enganar Eva. E assim, tinha lá a árvore do bem e do mal, que Deus colocou no meio do jardim, né? Como para que fosse prova, né, da obediência de Adão e Eva. Ou seja, se eles não comessem a fruta, provariam que era obediência a Deus. E se comesse, provariam ao contrário. Aí, o que aconteceu? O diabo, sabendo disso, foi lá e ofereceu a fruta para Eva. E com o chaveco, né, acabou enganando a Eva. Mesmo assim, o certo era a Eva ter só acreditado na palavra de Deus. Mas não, ela se deixou levar pela voz do diabo, pelo engano do diabo. Isso acontece hoje em dia. Muitas mulheres acabam caindo aí, muitas jovens, né, nas conversinhas mole de muitos homens que não prestam, mas vem com umas palavras tão bonitas e muitas jovens caem. Eu já fui uma dessas que passei por isso no passado, né? A jovem acaba se deixando se enganar, prefere acreditar nesse homem que vem com um papo mole pro lado dela, dizendo que ama, que vai cuidar bem, aquela coisa toda, mas que no final é mentira. E a jovem se deixa levar pela emoção, prefere acreditar na voz desse tal rapaz, chavequento, em vez de acreditar na voz do pai e da mãe. Isso daí se repete muito. Então, muitas jovens caem em relacionamentos errados por conta de preferir acreditar em homens que inventam histórias da carochinha, fingem de ser bonzinhos, e as jovens preferem acreditar na conversa deles. Muitas das vezes os pais pegam no pé, falam: filha, não sai com tal fulano não é bom pra você, não anda com má companhia. Isso tudo, mas ela não dá ouvido e prefere acreditar na voz desse tipo de homem que gosta de inventar mentira parecendo verdade. E foi o mesmo que aconteceu com Eva. Ela preferiu acreditar na mentira da cobra peçonhenta, que era Satanás, disfarçado de cobra. E aí, ela comeu a fruta. Depois ela foi e influenciou Adão a comer também. Ou seja, Satanás comprou Adão e Eva com apenas uma fruta. E não só Adão e Eva, mas toda a humanidade que viria a existir depois deles, que era a descendência dele, ou seja, todos os humanos. Em outras palavras, Adão e Eva vendeu eles e a humanidade a troco de uma fruta. Para dizer o ditado, a troco de banana. A preço de banana. Não que essa fruta era uma banana, né? Lógico que não. Era uma fruta que não é nenhuma dessas. Muita gente fala, é maçã, tudo, não. Então, essa fruta, o que acontece? Adão e Eva, eles venderam a humanidade todinha. Não só a humanidade, mas vendeu a humanidade. Mas com isso acabou também vindo maldição para a terra e para os animais. Até hoje, a terra e os animais sofrem as consequências disso. Dali para frente passou a existir muitas coisas ruins que fizeram e faz a terra sofrer, os animais sofrer
e os humanos sofrer tudo consequência dessa venda que Adão e Eva fez aí. Vendeu a humanidade todinha a preço de banana, ou seja, a preço de uma fruta. E Deus vendo isso, Deus já tinha um plano para isso, porque Deus já sabia o futuro. Né? Deus já sabia o futuro, Deus já sabe o futuro. Então ele já tinha preparado um plano, que era o quê? Deus, ele o diabo, ele comprou a humanidade a preço só de uma fruta. Mas Deus, como é tanto amor que ele tem pela humanidade, ele comprou a humanidade com um preço caríssimo, que era do seu próprio filho, que é o clone de Deus, exatamente igual em questão de poder, santidade, justiça, o filho perfeito. Deus pegou esse filho perfeito, obediente em tudo. Imagina você, teria coragem? Se até o seu filho, muitas das vezes você que tem um filho aí desobediente, um filho aí incapaz, né? Então até você que tem esse tipo de filho, você não teria coragem de permitir que ele morresse em troca de nenhum humano que fosse justo. Que dirá de humano pecador? Mas Deus, provando seu grandíssimo amor, pegou o filho perfeito, todo poderoso. Imagina, Deus em troca de homens, meros homens, homens que eu falo é humanos, meros homens e mulheres, pecadores, insignificantes que nós somos. Pois é, Deus, ele teve essa coragem, o Pai, Deus Pai, teve essa coragem de entregar o seu filho por nós. Meros humanos, pecadores, insignificantes. Isso tudo porque Deus não queria que nós passássemos a eternidade em depressão, melancolia profunda e eterna, sendo servas de um rei maligno, mau, que é Satanás. Deus não queria isso para nós. Deus já sabia tudo o que o humano poderia passar nos quintos dos infernos. Por conta disso, Deus, com dó de nós, vamos dizer assim, com misericórdia a nós humanos, com pena de nós, ele resolveu entregar seu próprio filho. Ou seja, ele comprou toda a humanidade com o seu próprio filho, que é o Deus Todo-Poderoso Jesus, o Deus Todo-Obediente Jesus, o Deus Todo Justo Jesus. Pensa no valor do Deus Jesus, que é o Criador de todas as coisas. Pensa, quanto será que vale Jesus? Se você só parar para refletir um minuto e imaginar o tamanho desse universo, o tamanho dos planetas, estrelas, apesar de muitas pessoas não terem conhecimento. Mas, como dizem, a Terra é um pontinho pequeno no tamanho do universo. Existem estrelas gigantescas que a Terra é como se fosse uma bolinha de gude perto delas. Por aí, mais ou menos. Ou uma bolinha daquelas de ping-pong, ou sei lá. Então, ou sei lá que tamanho, mas eu sei que uma coisa, que para explicar melhor, tem muitas estrelas que são muitíssimo maiores do que a Terra. Outros planetas são maiores do que a Terra. E quantos milhões de planetas e estrelas existem? Então, isso daí é só para você ter um pingo de ideia do que Deus fez. E os animais? Que milhões de animais existem? Milhões de espécies. Nós conhecemos umas, mas tem montes. Insetos, pássaros, aves, frutas. A gente conhece algumas, mas tem muitíssimas que nós não conhecemos. Então, ou seja, o tamanho, se todas essas coisas é grande, imagina o tamanho de Deus que criou isso. A sabedoria e o poder desse Deus que criou isso. E esse Deus que criou isso foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus Pai pegou o seu filho e teve a coragem de usar ele como moeda de troca, usar ele para comprar nós humanos pecadores. Então, sabendo disso, o Deus Pai, ele tem direito em nós. E o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, os três que são um,
tem as três pessoas, que são um só Deus, tem direito em nós humanos, direito legal, por dois motivos. O primeiro, ele que nos criou. O segundo, ele nos comprou de volta. Com o sangue do Senhor Jesus, ele comprou nós de volta. Então, ele tem direito legal sobre nós, sobre a humanidade. Por isso mesmo, é que quando o humano não se entrega a ele, não entrega a mercadoria, qual é a mercadoria? É a sua alma. Porque imagina que você compra alguma coisa, ainda mais agora que existe Shopee, existe essas lojas online, tem várias aí, né? Mercado Livre e outros aí. Você compra lá uma mercadoria. Se não entrega, como você fica? Você fica alegre? Não. Você comprou, você pagou, você quer que a mercadoria chegue até sua casa, você quer que seja entregue a mercadoria. Caso contrário, você vai reclamar, vai querer a devolução do dinheiro. Não só nessas lojas. Você vai nas Casas Bahia, você compra lá um móvel, né? Eu tô citando até fazendo comerciais aí dessas lojas, essas coisas. Mas enfim, você vai lá, compra um móvel, você quer que eles entreguem a sua casa. Eles têm que entregar, senão você vai reclamar no direito dos direitos do consumidor. E você vai no mercado, faz uma compra bem grande, que não dá pra você trazer no seu carro. Ou às vezes você não tem carro, então você vai querer que o mercado entregue na sua casa, no caminhão. E se ele não entrega? Como você vai ficar? Você compra aí um material lá no depósito de materiais de construção. Se não traz, como você fica? Então, pois é. Imagina Deus que comprou caríssimo a minha alma, a sua alma, todas as almas, e a pessoa não entrega a mercadoria. Então ela fica sendo o quê? Injusto. Se for uma mulher injusta, se for um homem injusto, né? Então, você acha justo você ir lá no depósito de material de construção, comprar lá areia, cimento, bloco, eles não trazerem? Você acha legal isso? Você fica alegre com isso? Como você se sente? Você acha isso daí justo? Não, você vai achar uma injustiça. Tanto também nas outras coisas. Você vai no mercado, faz uma compra grande, aí você pensa que vai trazer no caminhão no outro dia e não vem. E aí não vem no outro dia, nem no outro, e aí você pensa o quê? É justo isso daí? Não, você vai ficar revoltada, né, ou revoltado se for. E aí, o que acontece? É mesmo isso mesmo que acontece. Então, esse é o verdadeiro significado do Natal. Deus Pai comprou a humanidade de volta com o Senhor Jesus, seu filho, o único filho igual a ele. E aí, quer dizer, ele pagou caríssimo, caricíssimo, nós não tem como ter ideia. Então a sua alma e a minha foi paga por um preço muitíssimo caro. Então se você não devolve, e aí? Sua alma para Deus, como fica? Então, o justo é isso. O justo é que você venha devolver a sua alma para Deus, porque é dele. Vem entregar essa mercadoria, porque é dele. Assim como o dízimo não tem que devolver para Deus, porque é dele. Se nós não devolvemos o dízimo, nós está roubando a Deus, porque é dele. Na Bíblia tem um versículo que fala: todas as almas são minhas. Porque ele comprou, é direito legal dele. Além dele criar, depois ele foi e comprou. Porque quando o diabo foi lá e comprou a humanidade da mão de Adão e Eva, a preço de banana, aliás, de uma fruta, mas a preço de banana, vamos dizer assim, no sentido, não, que nem eu repito, a fruta não era uma banana, tá? Para que você não saia pensando, você que não conhece a história, não saia pensando que era uma banana, não era. Porém, eu tô falando no sentido do ditado popular, que quer dizer barato. O diabo comprou toda a humanidade de um preço baratinho. Mas Deus fez ao contrário. Ele comprou a humanidade de volta da mão do diabo de um preço caríssimo, que foi do seu próprio filho amado. Seu próprio filho obediente. E aí, então a obrigação minha e sua é o quê? Entregar a mercadoria, que é a alma. Porque a alma não é mais nossa. Agora ela é de Deus, ela foi comprada. Mas se a pessoa não entrega, então ela vai sofrer as consequências. Ela vai ser penalizada. O que é penalizada? Ela vai receber a pena. A dura pena eterna.
porque ela fez um erro tão grave, que merece uma pena eterna. Muitos dizem, mas Deus não vai ter coragem de jogar o ser humano no inferno, lugar eterno de sofrimento. A questão não é Deus jogar, a questão é que Deus deixa a escolha da pessoa. Porque nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ou seja, a partir do momento que você tem o espírito, desde que você nasceu, você ganhou o espírito de presente. O que é o espírito? Os animais, eles não têm espírito, eles têm alma. Mas nós, humanos, temos o espírito. Nós todos somos diferentes do que os animais, nós humanos. Do que animais, do que insetos, do que aves, só nós temos espírito. E o que é espírito? O espírito é o raciocínio lógico. Se você dá lugar para o seu raciocínio, você está ali no espírito. A alma, ela só experimenta, ela sente, ela não pensa. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Se você está sonhando ou tendo um pesadelo, aí você vai ali, como se tivesse tudo já programado. Você vai para ali, vai para cá, você nem pensa muito, você não tem como dominar. Vai acontecendo. Mas, se você tem um sonho lúcido, né? Para quem entende sonho lúcido aí, vai entender o que eu tô falando. Você não entende, pesquisa sobre sonho lúcido. Sonho lúcido é quando você pode controlar o seu sonho. Você fica consciente dessa realidade, é que acordado, você entende? Você lembra de tudo que tá acontecendo. Agora, quando você tem um sonho normal, pesadelo normal, você nem lembra dessa terra aqui que você existe, porque você tá ali só em alma, você não tá em espírito. Agora, quando você tá no sonho lúcido, você tá em espírito também. Então, você pode controlar, você pode raciocinar, você lembra dessa terra que você já vive. Você sabe que você tá no sonho lúcido, você sabe, você tem consciência, você pode andar para onde você quiser. Então, assim, quando a pessoa, nós vivos, nós humanos, nós temos o espírito, que é o poder racional, de raciocinar. O cachorro, o gato, não, eles seguem o instinto, eles seguem a programação. Nós também somos programados, mas qual é o que nós temos que fazer? Desprogramar tudo que nós foi programado em nós errado e usar o raciocínio, que é o espírito, para programar o que é certo em nós. Difícil, muito difícil você programar o que é certo. Porque desde pequeno, quando nós era criança, programaram nós em várias coisas, enfiaram paradigmas na nossa mente. Não de propósito, nossos pais muitas vezes não sabiam coisas e ensinou nós sem eles também saber. Ou pela televisão, por os amigos, nós fomos sendo programados. Mas agora, que nós tomamos consciência disso, o que nós temos que fazer? Desprogramar tudo os paradigmas errados, ou seja, tirar todos os enganos da nossa mente e procurar ter o paradigma certo, a crença certa. Então, o que acontece? Mas, voltando ao assunto aqui, para não fugir do assunto. Então, nós fomos comprados um preço alto, caríssimo, foi pelo sangue do Senhor Jesus, porque além de ser o Filho dele, todo-poderoso, Jesus obediente, ainda o Filho dele sofrer, derramar o sangue dele. Pensa no sofrimento.